Sabe quando você não resiste a uma barra de chocolate ou aquela batata frita crocante? Não é só gula, não. Harari explica que na época dos nossos ancestrais, comidas calóricas eram raras. Então, se trombasse com uma figueira cheia, o negócio era comer o máximo possível, rápido, antes que outros animais chegassem. Hoje, nosso DNA ainda pensa que estamos nas savanas e por isso a gente ataca a geladeira como se não houvesse amanhã. E as famílias na pré-história? Sobre a vida amorosa da galera lá da pré-história, alguns estudiosos acham que eles não viviam em família, tipo as nossas, como pai, mãe, filhos. Era mais na base da comunidade, sem essa de esse filho é meu. Não tinha isso. As crianças eram cuidadas por todo mundo. Imagina, todo adulto cuidando de todas as crianças, sem se preocupar com quem é filho de quem. Os índios Bari, por exemplo, acreditam que uma criança pode ter vários pais. Tipo, todos contribuem com algo para a criança, seja habilidade na caça ou talento para contar histórias. A lição da pré-história, minha gente amiga, essas histórias da pré-história mostram como a gente mudou, mas também como algumas coisas do nosso DNA continuam as mesmas. A gente vive em prédios, usa celular, mas por dentro ainda tem muito do pessoal das cavernas. E às vezes entender essa galera antiga ajuda a entender porque a gente é do jeito que é hoje. Por isso que a gente tem aquela vontade louca de devorar um pacote cheio de biscoito recheado. Então, segundo o Harari, esse livro aqui é maravilhoso que a gente está lendo, eu estou lendo e passando para vocês também. Isso vem lá do tempo das cavernas. Naquele tempo lá, comida era artigo de luxo, principalmente as doces e calóricas. Então, se nossos antepassados encontrassem frutas, era tipo Black Friday na natureza. Tinha que pegar o máximo possível antes que os outros animais chegassem. Hoje em dia, nossa geladeira está sempre cheia, já perceberam? Mas o nosso DNA ainda acha que está na savana lutando pela sobrevivência. Pois é, por isso a gente ataca aquele bolo de chocolate como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Pois é. Alguns cientistas acham que a galera daquela época vivia tudo junto e misturado, tipo numa grande república. Não era cada um na sua casinha, com sua família. Era mais uma vibe de comunidade, onde todo mundo cuidava de todo mundo. Tipo, a criançada era de todos, e todos eram pais e mães. Isso pode parecer estranho para a gente hoje, mas naquela época fazia todo sentido. E não é só história antiga, não. Tem culturas hoje, como os índios Bari, que ainda vivem assim. Eles acham que uma criança pode ter mais de um pai e quanto mais melhor. Essas histórias de como a gente era lá atrás ajudam a entender um monte de coisa de hoje. Tipo, por que a gente faz dieta e não aguenta ver um doce? Ou por que a gente vive em uma sociedade do jeito que vive? No fundo, a gente ainda carrega um pouco daquela galera lá das cavernas. Entender eles é meio que se entender também, sabia, gente? Então, a nossa tendência de comer demais, especialmente alimentos calóricos, tem raízes profundas na evolução. Quando comida era escassa lá, comer o máximo possível de alimentos ricos em energia, como frutas doces, era uma questão de sobrevivência. Nosso corpo ainda reage dessa forma, embora a comida esteja facilmente disponível agora. É como se ainda estivéssemos programados para um mundo onde cada refeição poderia ser a última. As estruturas familiares na pré-história podem ter sido muito diferentes do que estamos acostumados hoje. A ideia de uma família nuclear, com pais e filhos vivendo juntos e separados de outras famílias, pode não ter sido a norma. Em vez disso, a vida em comunidade, com cuidados coletivos das crianças e uma noção mais ampla
de família era muito comum. Isso sugere que conceitos como monogamia e paternidade exclusiva são construções sociais relativamente recentes e não uma ordem natural das coisas, entende? É meio estranho, mas é verdade. Embora vivamos em um mundo tecnologicamente avançado, nosso DNA ainda é muito parecido com os nossos ancestrais da Idade da Pedra. Isso significa que muitas das nossas reações instintivas e necessidades emocionais são heranças dessa época. Por exemplo, nossa necessidade de pertencer a um grupo, de nos sentirmos valorizados e seguros, são impulsos antigos que ainda direcionam muitas das nossas ações sociais e decisões pessoais hoje. A história humana pode ser vista como um contínuo jogo de inovação, onde cada geração adiciona novas regras e conceitos ao jogo da vida. Desde a revolução cognitiva, a humanidade tem inovado em ritmo acelerado, criando sistemas complexos de comunicação e tecnologia. Nossa capacidade de compartilhar ideias e trabalhar juntos em grandes grupos é o que realmente nos diferencia de outros animais. E vai até uma poesia para falar disso com alegria. Nos tempos antigos, a vida era um teste, comendo frutas doces, sobrevivendo era o leste. Hoje temos de tudo, a geladeira é a festa, mas nosso DNA antigo na savana ainda resta. Na savana ainda resta. Na era das cavernas, a família era ampla, todos cuidavam de todos, numa comunhão tão alta. Hoje, nossos lares, a família se transforma, mas daqueles tempos antigos, a essência ainda mora. A essência ainda mora. Nosso passado distante, no presente ecoa, nas ações e instintos, a história nos aboa. Somos frutos da evolução, em constante mudança. Na dança da vida, guardamos a lembrança. Guardamos a lembrança, guardamos a lembrança. Na história dos sapiens, um jogo de criar, cada geração com suas regras a inovar. Nossa união e ideia nos fizeram avançar, diferentes dos animais. Na história brilhar, na história brilhar, na história brilhar. E aí, pessoal? Chegamos ao fim dessa viagem maluca pelo mundo de Sapiens, desse subcapítulo. Descobrimos por nossa paixão por batata frita e pizza, vem dos tempos das cavernas, e que nossa família moderna talvez não seja tão moderna assim. A vida na pré-história era tipo um grande reality show, sem roteiro, onde todo mundo cuidava de todo mundo e dividia tudo, até as frutas mais docinhas. Agora, pensa só, nosso DNA ainda está preso nas savanas, sonhando com figueiras, enquanto a gente vive num mundo cheio de fast food e redes sociais. E essa coisa de viver em comunidade, será que a gente ainda leva um pedacinho disso no coração? Se você pudesse viver um dia na vida de um sapiens da pré-história, o que você faria? Correria atrás de mamute ou ficaria de boa contando histórias em volta da fogueira? Comenta aí embaixo, eu quero ver a criatividade da galera. E não esquece de deixar o like e seguir o canal para mais viagens doidas pela história da humanidade. Até a próxima, pessoal. E lembre-se, por mais que a gente evolua, sempre tem um pedacinho da savana dentro da gente. Beijo.